Boa tarde, pessoal. Agora sim, estamos iniciando mais uma palestra da série de web seminários Arquitetura Essencial, oferecido pela Galeria da Arquitetura. Hoje quem está aqui, temos o prazer de receber o Gustavo Pena, que vai falar sobre arquitetura e o desenho urbano. Esse é um evento que é uma realização da Galeria da Arquitetura, em parceria com a ASBEA. E eu vou explicar rapidamente como vai ser o evento, e aí eu já passo a palavra para o Gustavo, tá? Então, a gente vai ter a apresentação durante 50 minutos. Vocês vão ver a mesma coisa que vocês estão vendo agora, a câmera dele e uma apresentação de slides. Tá? Vocês não vão ter microfone, então a interação de vocês é pelo bate-papo. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam pelo bate-papo durante o evento. A nossa equipe vai anotar todas essas perguntas e eu vou questioná-lo no final. Tá? E a gente pede também, para que fique mais fácil a organização, que vocês não esperem para o último minuto para enviar as perguntas. Tá? Assim a gente já vai organizando esse material durante a palestra e assim que acabar eu começo a questioná-lo. A gente pede também que vocês respondam à enquete, né? A gente faz uma enquete no final do evento perguntando o que vocês acharam, quais são os temas que interessam para as próximas palestras, para a gente organizar os próximos eventos. No final do evento, eu vou conversar com o Gustavo. Se ele autorizar, a gente disponibiliza a gravação da palestra no portal ECWeb. Tá? A gente não disponibiliza os slides, mas sim a gravação. Então, se ele autorizar, vocês vão conseguir ver a mesma coisa que vocês estão vendo ao vivo, só não vão poder interagir. A gente pede também que vocês aguardem, quem está inscrito e logado vai receber o certificado do evento. Não precisa se preocupar, não precisa solicitar o certificado. Quem está em grupo, sim. Aí a gente precisa que vocês solicitem o certificado por e-mail. Nesse e-mail na tela de vocês, natalia.lopes@econstrumarket.com.br. Tá? Quem estiver numa sala em grupo, então envia, por favor, o nome de todos os participantes e o e-mail. Tá? E em 2 semanas a gente disponibiliza todos os certificados para vocês. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, agradecer a participação aqui, a presença do Gustavo, que veio de Belo Horizonte para cá, e agora eu vou passar uma palavra para você, tá? Agora é com o Gustavo, gente. Obrigada, até já. Pronto. Liguei? Mas eu não estou me vendo. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da Galeria da Arquitetura, participar desse bate-papo, experiência interessantíssima. Tá aqui com a Fernanda, Stratzakapa, com a Natália, lá em cima, lá na técnica, tá? A Marina, a Ana e a Nude. Quero agradecer essas figuras maravilhosas que recebem a gente com tanto carinho. Outra coisa é agradecer vocês que estão aí, né? Conversando sobre arquitetura, e eu acho que é a coisa mais importante o que nos reúne nesse momento é falar sobre essa nossa missão. Eu não sei se é uma missão deliciosa, às vezes muito complicada. E agora, nesse mundo que nós vivemos agora, de tantos desafios, o habitar em cidades, né? Nunca o arquiteto foi tão necessário. Então, acho que agora é o momento mais importante para que nós saibamos ter um conhecimento grande da nossa responsabilidade, da nossa capacidade de escutar. As demandas dos outros, a demanda do nosso planeta, a demanda das pessoas, e a gente saber interpretar isso e colocar isso nas nossas cidades. Eu, então, vou começar a conversar com vocês aqui sobre... Talvez eu erre aqui, hein, gente? Vocês me ajudam aqui, porque... Isso aqui são coisas que eu falei, eles fizeram aqui uma série de temas. Eu vou começando falando sobre a Escola Guignard, que a ideia que começa essa proposta é da gente não alterar a terra, o entorno, para a gente colocar a arquitetura, mas aprender com ela, sabe, ver o que ela está nos propondo, o que ela está insinuando, o que ela está nos inspirando, e eu aí colocar a arquitetura para esse lugar. Então, não é um edifício
não é um terreno, construir um terreno para colocar um edifício, mas é colocar um edifício, saber que esse edifício vai pousar num terreno pré-existente. A natureza está ali para a gente fazer. Então, eu coloquei esse primeiro com a Escola Guiar. É um projeto muito interessante, porque o edifício da Escola Guiar foi uma experiência maravilhosa da minha vida. Foi quando eu conheci Amilcar de Castro, o grande escultor Amilcar de Castro, que é o meu mestre. Mestre da arquitetura, mestre do pensamento, da poesia, uma figura importantíssima, que dizia que fazer é fundamental e as teorias são tolas. Ele gostava sempre de dizer isso, nós precisamos fazer. E o fazer coletivo é o que nos inspira mais. Porque o fazer coletivo significa que você não está solitariamente fazendo alguma coisa para o seu desejo. Você está fazendo alguma coisa estimulado pelo fazer dos outros. E a Escola Guiar era exatamente isso. Não era todo mundo trabalhando nos seus cantinhos, mas é todo mundo fazendo coletivo. E uma pessoa estimulando a outra no sentido do fazer. A Escola Guiar é uma escola sujona, né? É uma oficina de arte. Não foi feito para ser asepsia, para ter a limpeza própria dos laboratórios, mas não, é um lugar que o pingo de tinta cai no chão, você prega o trabalho na parede, você vai formando, vai criando coisas, ali tem pintura, desenho, escultura, gravura, são vários suportes para a arte. E o Amilcar gostava dessa história. E a Escola Guiar era a escola que homenageava o Alberto Aviga Guiar, que é o grande iniciador das artes modernas, do modernismo em Minas. Foi trazido pelo Juscelino Kubitschek, começou com a Escolinha do Parque, Amilcar foi aluno dele, Franz Weismann foi aluno dele, Lígia Clark foi aluno. Imagina as figuras maravilhosas que trabalharam naquela época. Então, a proposta nossa é fazer esse trem de ferro. O mineiro gosta de trem, né? A gente tem sempre essa história da vida de tudo para nós é trem. E a nossa Escola Guiar, eu gostaria que fosse um trem também. Mas um trem de ferro que sai de uma montanha, um trem de aço que sai de uma montanha de ferro. Curvo, porque a montanha é curva, gerando um espaço vazio e silencioso, porque é como uma tela em branco. Ele é também um afloramento, né, a busca de sair de dentro. Né? A escola sai da terra, a flora, ela tem parte enterrada, parte aflorada. Esse é o propósito da Escola Guiar. Parte de baixo bem ligada ao chão, ao solo, à terra, a parte de cima para as gravuras, as coisas mais leves, e o intervalo entre uma coisa e outra é esse vazio e esse ponto mágico que Guiar recuperou, que é a cidade do alto. A ideia do Guiar, se vocês olharem os quadros do Guiar, vocês vão ver que ele adorava pintar as montanhas com as igrejinhas no topo das montanhas. Elas formavam aquele anfiteatro de igrejas em si, como se fosse um coral, né? Isso era Guiar. E, paradoxalmente, até então ele estava no fundo do Palácio das Artes, debaixo de um porão. Então, esse momento aí seria o retorno de Guiar ao olhar do longe, ao olhar das coisas mais longínquas, que formam essa visão assim, do contemplador. O Guiar era aquele homem que propunha o desenho, desenhar com lápis 6H sem tirar o lápis do papel, em que a marcação do desenho que você faz é uma marcação que você corre o risco. Não é um desenho que você passa borracha, que você depois limpa e altera, mas é um desenho que você traça com coragem. Você vai para o desenho como quem risca e como quem arrisca. Eu gosto muito dessa ideia de correr o risco. Eu acho que o desenho é o grande professor da gente, porque exatamente você sabe como começa, mas não sabe como termina. E se você desenhar a régua, desenhar no computador, pura e simplesmente, você corre o perigo de não correr o risco. Você corre o perigo de não ter o concurso da sua própria mão, da sua própria dúvida acontecendo ali. E eu acho que essa dúvida que gera na hora que você está pesquisando, essa dúvida é fundamental para que você tenha capacidade de realimentar o seu processo de invenção.
Aqui um outro trabalho no Vale dos Cristais, que é uma ideia interessante, porque é a proposta de ocupar a montanha sem agredir. Quer dizer, não é a terraplanagem pura e simplesmente que a gente faz, mas os prédios pousam na montanha, mantém o verde tal como ele está, aproveitamos a curva de nível para implantando os prédios. Alguma coisa? Está indo bem? Vou fazer uma pausazinha aqui um minutinho, gente, só um instantinho. Aí eu de volta, é só por causa do chiado do microfone, né? Essas coisas da tecnologia têm suas limitações. Como diz o amigo meu falou uma vez que software e hardware, né? Porque software é aquilo que você xinga, hardware é aquilo que você chuta. Então quase nós chutamos o microfone aqui. Bom, então aí você tem um prédio posado sobre a topografia real. Dificílima, dificílima. Não é brinquedo fazer esse negócio, mas você nota que as garagens não são aquelas plataformas em que a pedra surge né, surge. Aqui que eu aperto, né? Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? A pedra aqui, ó. Você vê ela brota, é na mesma sequência, na mesma prumada do prédio. Então, a vegetação e todo aquele acréscimo que o prédio vai ganhando em função da topografia, aquele acréscimo não é um estorvo à arquitetura, ele faz parte da arquitetura. Ele é parte integrante do projeto. Não é? Então, eu gosto dessa proposta de saber que o prédio e o terreno dialogam em harmonia. Eles se amam. Se o prédio não gostasse do terreno, e o terreno não gostasse do prédio, nós teríamos aí uma convivência insuportável, né? Então, a gente tem que estabelecer as harmonias. Eu acho que a nossa posição é de estabelecer as harmonias. Pronto? Acabou? Bom, vamos lá. Aqui, outra visão, né, que aparece o prédio já com as suas entradas. Esse pórtico é um pórtico que define a entrada. Aqui nós temos também uma visão do entorno. Os edifícios vão se... Porque, normalmente, o prédio que a gente coloca é o seguinte, como ele acompanha a curva de nível, às vezes a circulação vertical está assim, côncava, e assim, às vezes assim, convexa. Então, o prédio vai formando, acompanhando as curvas de nível. E o que altera realmente são os núcleos de circulação vertical. Esse espaço entre os prédios é muito interessante também, porque já está todo aqui, essas imagens são mais antigas, mas hoje já está totalmente recuperado. Nós, então, temos aí uma vegetação acrescida do que foi plantado. Essa aqui é uma casa de Tiradentes, que foi colocada lá, não é no casco histórico de Tiradentes, nas vizinhanças, mas é uma casa que tem como proposta fazer uma espécie de viagem do tempo, né? Ela é tão modernista quanto como colonial. Então, você tem aquelas verdas curvas das janelas, das casas do barroco mineiro, e também o barroco das curvas do modernismo. É uma casa que está sentada, gente, no topo de uma montanha. O proprietário dessa casa é um cientista interessantíssimo, e o joalheiro, e eles são pessoas que amam as artes. E o Eduardo costuma colocar de tarde as caixas de som do lado de fora para que as montanhas, a Serra de São José, que está logo em frente, ouça bar junto com ele. Então fica ele e a Serra de São José ouvindo bar. Quer dizer, eu gosto, a ideia tem uma certa melomania também nisso. É bonito e a serra, a imensa serra. Nós mineiros amamos a serra. Eu sou apaixonado pelas montanhas. Para mim, montanha é a coisa mais enigmática que nós temos na nossa paisagem,
As montanhas são as nossas arquiteturas naturais, e eu acho que montanha guarda histórias, guarda, inclusive, riquezas, e guarda umas trapaças. Nós estamos agora vivendo lá essas grandes catástrofes que aconteceram aí, né? Mesmo feitas pelas montanhas. Aqui está a nossa casa, num dia de agosto, com o ipê florido. O ipê é a árvore símbolo do Brasil. Uma vez eu tenho o maior orgulho de ter como árvore símbolo do meu país o ipê, porque o ipê, quando é verão, folhas para fazer sombra. Quando é inverno, perde todas as folhas para deixar passar a luz do sol. E quando a seca aperta, ele fica lindo assim, para mostrar que a vida continua. E eu acho que essa ideia do ipê é um pouco para nós agora também, a ideia da... Né? Aí ele aí, agora, em outra circunstância, e na noite. O ipê. A casa cria uma plataforma, quer dizer, essa mesa, ela, que forma uma plataforma de ver a Serra de São José, ela deu a volta em torno do tronco do ipê. Casa de Eduardo Brasil. Cozinheiro, olha lá, Serra de São José, aqui, ó. Vocês veem a Serra de São José, ó. Aqui, ela está aqui, ó. E ela continua lá, ó. Um espetáculo. Serra de São José. Uma vez, eu falei com meu amigo que faleceu, que ele tinha virado montanha. Eu achava que todos os mineiros, quando morriam, os grandes limos viravam montanhas. Né? Bonita ideia. Não é virar estrela. Estrela é como estrela. Montanha fica no nosso horizonte afetivo, nosso horizonte. Aqui é um outro edifício que nós fizemos também, que dialoga com a paisagem. E o nome também batizei de paisagem, exatamente para não colocar um desses nomes ingleses, americanos, que estão em voga, Corporate Hill, né? Business Stop. Não, vou botar paisagem, uma coisa em português, tão bom colocar um nome em português que diz tanto. É interessante que quando esse pessoal mostrou isso aí, o paisagem foi a primeira proposta, né? Que assume a topografia, as curvas de nível, ele se adapta a elas, ele acompanha a topografia. E eu acho que essa foi a grande brincadeira. Quer dizer, a primeira vez que na minha cidade, que é montanhesa, o pessoal propõe um projeto que tenha essa adaptação. Então, mais uma vez, as topografias, as coisas todas aqui, né? A diferença de nível formando, gerando a forma do prédio. Agora, depois que eu falei das montanhas, dos prédios que conversam com as montanhas, eu vou falar um pouco dos prédios que conversam com os lugares históricos. A questão para mim, a arquitetura contemporânea junto ao sítio histórico, ela começa quando eu fiz o estágio no Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi uma oportunidade muito importante na minha vida, porque naquela época eu tinha 19 anos, eu fui selecionado para fazer o estágio no Patrimônio pela Gracima Melo Franco, esposa do Murilo Melo Franco, e que tinha uma militância. Naquela época, o patrimônio histórico era de militantes, de pessoas apaixonadas por isso. Rodrigo Melo Franco foi o primeiro fundador do Instituto Patrimônio Histórico Nacional. E quem coordenava meu estágio, na época do presidente Renato Soeiro, era o Lúcio Costa. Lúcio Costa, o arquiteto de Brasília, grande urbanista, e grande conhecedor da arquitetura barroca brasileira. E então, eu lá no Rio de Janeiro, no Palácio Capanema, eu tinha lá do lado, via o Lúcio Costa, com aquele
aquele poncinê, ele punha um poncinê e folheava aqueles livros. Era uma figura muito enigmática, poucas palavras. E teve um momento interessante uma vez que eu tanto ir lá, um dia ele me chamou pelo nome, eu quase caí duro para trás. Eu tremi nas pernas. E eu não acreditava que Aí ele me pediu para levar um livro para o Ivo Porto Menezes, professor da Escola de Arquitetura da FMG, sobre a fazenda do Rio São João. O Bom Jesus não para. Essa fazenda, se vocês puderem olhar, vocês vão ver das fazendas mais maravilhosas do Ciclo do Ouro, que é uma fazenda que tinha dentro dela um engenho, que tinha uma capela com pinturas da Taíde, esculturas talvez até atribuídas ao Aleijadinho da escola dele. E eu levei aquilo para o nosso amigo. Eu fiquei dias percorrendo os corredores da escola com aquela missão de entregar ao Ivo Porto Menezes. Eu vivi cada momento daquela missão. Entendeu? Então, um desses trabalhos aqui que eu mostro é a Academia Mineira de Letras, porque a academia ela está na Rua da Bahia. Essa rua daqui é a Rua da Bahia, né? Esse aqui é o Casarão dos Borges da Costa, projeto do Luiz Signorelli, 1920, 1925, por aí. E aqui do lado eu tive a missão de fazer esse anexo. Propus, então, uma viagem no tempo, usando a mesma pele, a mesma pó de pedra, o mesmo revestimento. Citei o vitrô, todo ele de vidro colorido. Coloquei um vitrô de vidro transparente e um jogo de formas. Se aqui em cima temos pilares, passei pilar para baixo. Se aqui embaixo temos a área fechada, passei a área fechada para cima. Então é um X. Na realidade é um cruzamento de estéticas. O Casarão dos Borges da Costa e a Academia fazem parte desse complexo da Rua da Bahia, que é um conjunto que... Esqueço, eu sou ruim para a data, mas eu vou esquecer. Isso aqui é de uns 20 anos atrás. Mas está lá hoje, até hoje, mantém a sua forma e a sua dignidade. Outra coisa importante que você vê aqui é que o casarão, o que é novo e o velho, é um diálogo de tempos, né? Não é um tempo não quer suprimir o outro. Pelo contrário, um tempo acha que, ao dialogar com qualidade, ele estabelece e esse diálogo é o que é rico. É igual um velho e um jovem conversando, não precisam desrespeitar o outro, né? Pode estabelecer uma relação muito inteligente. E eu acho que essa questão da cidade é a grande questão. A cidade não é uma supressão de tempos, a cidade é uma soma de tempos, somar tempos. Cada tempo é fundamental. O passado é fundamental, todos os passados e o nosso presente também. Então não adianta, às vezes, a gente querer suprimir o nosso tempo como se ele não valesse a pena ser preservado. Eu acho que hoje nós estamos construindo o patrimônio do futuro. E com o maior carinho, com o maior capricho e com a maior responsabilidade. Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que a gente pode ter menos cuidado do que tiveram com os nossos trabalhos, né? Porque a gente vê muito hoje que os prédios do passado tinham um maior apuro na montagem, nas execuções, nas obras, né? A gente percebe isso. E aí está aí minha academia, na Rua da Bahia, dialogando com a cidade. Esse aqui foi um outro trabalho interessante que terminamos agora, e tive aqui a oportunidade de trabalhar com o Pedro Mendes da Rocha, que fez a parte toda de museografia. Trabalhei com o Pedro Pederneiras, do grupo Corpo, na parte de luminotecnia. É o Museu de Santana, em Tiradentes. O Museu de Santana é essa cadeia, final do século XVIII. Era a cadeia de Tiradentes. Então, nós tínhamos que fazer uma entrada dentro desse prédio, que seria ocupado com a coleção das Santanas, das esculturas de Santana de várias origens, coleção do Instituto Flávio Gutierrez e da Ângela Gutierrez, que ela colecionou esse negócio. E é um negócio maravilhoso, porque
A casa, ela é a esquina de Tiradentes. Todo mundo que chega em Tiradentes passa por essa casa. E como é que a pessoa entraria dentro dela? Se tem esses degraus, eu não podia demolir o degrau, colocar uma rampa aí. Então a proposta foi criar, ao lado da casa, uma espécie, aproveitando um terreno, que eu lembro que tinha um pé de urucum com a mula amarrada, era a única coisa que tinha ali do lado. E ninguém entendia que aquele terreno pudesse ter um museu lá dentro, porque a pessoa que passa por perto, ela acha que é pequeno, achava que é pequeno. E a gente foi lá e descobriu esse negócio aqui, e fiz uma escavação nesse baldrame, aqui, exatamente nesse ponto aqui, ó. Aqui assim, vocês vão ver por dentro. Cortei a pedra, como quem corta uma goiabada cascão, assim, cortei um pórtico, e com esse pórtico eu consegui entrar dentro da cadeia. Aí eu subo de elevador, uma escada lá para cima. Então, dei acessibilidade universal para todo o museu. E aí está aqui, ó. Olha aqui, surgiu na cidade um largo, que não havia, que é o Largo de Santana, onde o pessoal faz serenata. Aqui, como tem o Festival de Gastronomia, muitas vezes eles trabalham aqui nessa área, fazendo uns jantares, algumas coisas assim. Quer dizer, é um espaço múltiplo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá. Olha como é que é interessante. Praticamente você não nota, a base está aqui. Lá dentro surgiu esse sistema. Você vê aqui, isso é uma área muito grande. Aqui está o corte, ó, justamente o corte está aqui. Esse é o corte. E lá dentro tem o elevador. Há o corte na parede, o elevador por dentro, e lá em cima a exposição. Esse aqui foi o trabalho que nós recentemente inauguramos, que é o Museu de Congonhas, que eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado nisso, porque ele tem, esse museu tem coisas que eu acho que são resgates. Primeiro é o seguinte, Congonhas é o maior complexo escultórico, museu de sítio, museu a céu aberto, você tem as maiores esculturas do mestre Aleijadinho, o maior artista das Américas, nesse local. A nossa proposta foi um concurso feito há 10 anos atrás pela Unesco. E esse museu está aí, pronto, recém-inaugurado. A cidade mudou. A autoestima das pessoas mudou. É o que eu acho mais importante. Eu gosto muito de dizer que em arquitetura, gente é muito mais plural do que singular. Eu gosto de pensar que quando você faz arquitetura, você não faz especificamente para um sujeito rico, que tem dinheiro, que tem a posse. Você faz isso para o olhar das pessoas, do coletivo. Como é que as pessoas podem se orgulhar disso? De ter a demanda de ter um prédio desse conjunto escultórico, dessa magnitude, dessa importância, e isso só virá problema para a cidade, não tem nenhum retorno. Agora, com esse museu, não, a pessoa qualifica. Vai lá um romeiro, que é a razão de ser de tudo, e tem um lugar para ele se sentir homenageado. Vai lá um turista e é recebido. Vai lá um pesquisador, consegue também ter acesso às informações. E vai lá o povo da cidade, o povo, né? Esse aí que normalmente fica de lado, fica meio que... Olha a cidade aqui, vocês estão vendo o que a cidade é, né? A cidade foi crescendo de uma forma completamente caótica. E aqui está o santuário, aqui está a igreja, o santuário Bom de Matosinhos. Aqui estão os profetas. Aqui tem uma rua lateral, que é essa rua das... Aqui tem a Romaria, que é onde os romeiros ficavam na época do jubileu. E a nossa proposta é exatamente esse prédio, que retoma a curva da Romaria e que está incorporado ao conjunto de uma forma absolutamente harmônica. E aqui são algumas imagens do museu, da parte interna, que o museu testemunha o seu tempo. Ele não é uma falsificação da arquitetura colonial, ele é absolutamente contemporâneo, mas ele está em sintonia com ela. Os espaços internos são
são belíssimos. O trabalho do Luiz Serdar, fizemos um trabalho de museografia, aproveitando os espaços internos. E tem a coleção dos ex-votos da Márcia Moura Castro, que é uma beleza, ela colecionou isso aí ao longo do tempo. Outra coisa que eu selecionei para vocês aqui é a questão das cidades caminháveis. Eu tenho a ideia que nós vamos passar por um processo agora dessa questão de acessibilidade, de mobilidade urbana, e que a gente tem que tornar as cidades caminháveis. Nós temos que diminuir a distância moradia, trabalho, nós temos que fazer cidades que... Não é cidade onde é possível caminhar, não. É cidade onde é prazeroso e seguro caminhar. É possível. Você pode caminhar em lugares, em encostas difíceis. Esse trabalho aqui, nós temos em Araxá. Aqui está a igreja. Aqui eu não mostro assim não, né? Tem que fazer certinho. Né? Aqui está a igreja de São Domingos, né? E aqui está a casa Dona Beija. E essa grande praça que une uma coisa à outra. Eu costumo dizer que esse projeto logrou a seguinte missão. Juntou o sagrado ao profano, quer dizer, São Domingo aqui com a Dona Beija. É uma grande praça que o povo. E essa praça, ela está lá, na terra, fazendo isso aqui, ó. Eu emendei, era uma série de pracinhas ali, picadas, eu fiz um contínuo, depois esse contínuo vira um passeio, que esse passeio se alça no ar, e por debaixo do passeio surge, com o espelho d'água, homenagem às águas de Araxá, surge esse teatro, que é um teatro que tem um palco, abre para dentro dele e um outro palco para fora. E toda essa parte verde aqui, que cria uma espécie de anfiteatro ao ar livre. É interessante porque isso aqui é um dia lá, por exemplo, tem algumas pessoas aí, mas já lotou de gente. Ivan Lins já tocou para aqui dentro. E pode haver um show, tanto para dentro, um show para dentro e um outro show para fora, ao mesmo tempo, porque essas portas aqui são portas acústicas. Então é isso aí, ele vai fundindo. Aqui é um outro trabalho que nós estamos realizando agora na Barragem Santa Lúcia, que é lugar dos caminhantes. Eles pediram que o pessoal caminhe mal. Vamos criar provocações para o encontro. Caminhar é o pretexto para encontrar, para cuidar da saúde. Nós fizemos aqui, ó, tinha um vertedouro nesse ponto aqui, que a gente trabalhou esse vertedouro para virar uma ilha artificial. Os campos de futebol que estavam aqui afundados, nós construímos debaixo do campo, gerando espaços de uso coletivo, mantendo o campo. E aí a gente foi lançando essas ilhas, criando esses lugares de encontro. Está vendo as ilhas aqui? Esse trabalho aqui foi feito para Mariana, não é no córrego do Rio Doce, é no Ribeirão do Carmo. Mas foi feito antes desse acidente todo lá, mas era exatamente para requalificar a cidade. Vamos ver se agora, esse processo do Rio Doce, a gente consegue ser uma coisa tão emblemática no nosso país, que seja um momento de recuperação. Eu acho que esses momentos muito trágicos são momentos em que a reunião ocorre. A gente se solidariza e se descobre forças na solidariedade. Então, o trabalho que nós fizemos é um trabalho de ocupar essas montanhas, criar uma área de expansão da cidade sem interferir nas coisas que pré-existiam. São topografias muito difíceis, então a gente tem que ir pontuando. A pressão imobiliária de expansão na área histórica é muito grande. Nós, então, fizemos esse trabalho na cidade histórica e usando todo o Ribeirão do Carmo como um espaço de convívio. O Ribeirão do Carmo, hoje, é onde está o lixo, onde está o esgoto, céu aberto, onde está a in natura sendo jogado lá. Então, repensar a cidade, fomentar a autoestima das pessoas.
E já estou indo bem, né? Se eu estiver muito depressa aí, gente, vocês me avisam aqui também que as meninas vão me dar um toque, tá? Porque a gente fica. Tá. Então, valorização do contato humano. Praça 7. Praça 7 é o umbigo de Belo Horizonte. A Avenida Afonso Pena liga o rio à montanha. Então, o rio é o Ribeirão Arrudas, a montanha é a Serra do Curral. No meio da montanha tem um umbigo que é a Serra da Praça 7. E nós participamos do concurso e fizemos um trabalho no Novo, no hipercentro de Belo Horizonte, trabalhando todas essas relações. E o que sobrou desse trabalho, junto com meus colegas Elno, Veveco, João Diniz, me coube esse trabalho aí de fazer o quarteirão Chacriabá. É exatamente o quarteirão que eu acho mais emblemático da cidade. Ele é o quarteirão que trabalha muito com aquela questão das cidades caminháveis. Ele é a prainha do centro. Então você tem percursos que vão sendo, às vezes, debaixo de marquise, através de galerias intraquadras, e que vão chegar até a Praça 7. Então você pode andar por um caminho alternativo, por dentro da cidade de Belo Horizonte, você pode andar em vários ambientes. Eu acho que isso é a grande proposta que eu gostaria de ter nas cidades caminháveis, é de fazer com que a gente tivesse caminhos sobre a cidade formal, caminhos suportados pela cidade formal, mas também os outros caminhos alternativos, intraquadras. Favorecer pessoas abrindo os fundos do seu terreno, de sua loja e ligando com a outra, para criar esquinas no centro da quadra e valorizar essa permeabilidade das áreas urbanas, o que dá uma espécie de revitalização do espaço urbano e também criaria também uma espécie de segurança, de poder de polícia, de fiscalização. Então nós fizemos isso aqui, ó, o quarteirão da Praça 7 é para os jogadores de dama e para o sujeito do protesto. É um anfiteatro e uma tribuna. Aqui o anfiteatro, aqui o anfiteatro e aqui a tribuna. Eu gosto de passar por ali porque fica o povo ali sentado, igual andorinha no fio. Esse é o outro trabalho que a gente está fazendo em obra, que é o nosso querido varandão do parque. Dentro do Parque Municipal tinha um prédio enorme, foi crescendo, disforme, igual o Elephant Man crescia uma coisa. E virou aquele trombolho. Era uma escola de primeiro e segundo grau, profissionalizante, dentro do parque. E acabou que essa escola foi crescendo tanto que ela virou um problema. O parque não podia cumprir sua função de parque, nem a escola podia cumprir sua função de escola. Então a ideia foi substituir isso por uma coisa totalmente permeável. E surgiu essa ideia do varandão, que é, o que ele é? É uma caixa de palco, onde você tem acústica, onde você pode colocar uma orquestra sinfônica, um show aqui. Você tem essa grande cobertura convexa, que é um rebatedor, além de fazer a sombra, é um rebatedor, em volta às suas atividades. As atividades que funcionam. A educação ambiental, biblioteca, o bar, o restaurante, tudo permeável, tudo integrado com o parque. Isso parou a obra, agora parece que vai ser tomado. Graças a Deus. Mas eu gosto de arquitetura por isso. Porque eu gosto de pensar que o menininho vai estar sentado ali e essa arquitetura, esse ambiente vai estimular a cabeça dele. Ele vai se sentir estimulado. Não é uma coisa óbvia. Tem essa missão de provocar. O outro é o Parque Ecológico da Pampulha, trabalho que eu fiz com o Álvaro Ardi, meu grande amigo, sempre lembro dele. E o parque era uma espécie de assoreamento. Quer dizer, isso aqui tudo, imagina que isso aqui são 150 mil metros quadrados de área assoreada. Um córrego está aqui e o outro aqui. Né? Dá a volta nessa ilha.
Então, essa ilha, nós dividimos essa ilha em vários setores. Um setor que é feito para festas, todo montanhado. Nós modelamos a montanha, de maneira que a montanha formava uma espécie de anel, e dentro desse anel, para evitar que o som fosse para as casas da vizinhança, então você pudesse ter uma mobilidade maior de fazer as coisas ali. E fizemos vários ambientes de encontro, e fomos distribuindo isso com extremo simplicidade, coisas caiadas, trechos com madeira, régua de madeira de reflorestamento. Fomos distribuindo isso. E esse parque ele tem uma vantagem de baixíssimo custo de manutenção, é o menor índice de vandalismo e lixo de todos os parques metropolitanos. Por quê? Porque ele não tem equipamento, ele é grama e árvore, é um parque substantivo. Ele não tem zanga-burrinho, escorregador, ele tem espaço. Criança quer espaço, o pai quer espaço para encontrar com o seu filho, a mãe quer espaço, a família quer espaço para viver junto. Eles querem sentar debaixo de uma árvorezinha e comer um sanduíche, entendeu? E se sentir juntos. Então, nesse parque, eu acho boa essa ideia, e nesse parque surgiu o Memorial de Imigração Japonesa, que é uma homenagem à gentileza. O povo japonês é um povo muito gentil, cultua a gentileza como ninguém. Então, eu acho que a proposta aqui é uma metáfora de uma ponte. A ponte aí, ela quer contar uma história. Imagina o seguinte, tudo começou no Japão, o mar, o tempo, para chegar no tempo presente. Eu aproveitei outra coisa, que era o triângulo vermelho da bandeira de Minas, porque é tudo que os japoneses fizeram em Minas, eles fizeram a usina em Minas, as fábricas de celulose nipo-brasileiras, né? Celulose nipo-brasileira, Celibra, várias outras coisas foram feitas pelos japoneses em Minas Gerais. Então, eu estava homenageando essa ponte entre a bandeira Triângulo de Minas e o círculo vermelho da bandeira japonesa. E a ponte? A ponte é uma coisa inventada pelo homem, observando a natureza, certamente, que cumpre a seguinte missão. Ela ultrapassa o obstáculo sem tentar destruí-lo nem fingir que ele não existe. Hoje em dia, toda vez que tem um obstáculo, nós no mundo contemporâneo, a gente quer ou menosprezar o obstáculo ou destruí-lo imediatamente. Daí estão as guerras, porque os obstáculos viram guerra. Então, eu acho essa proposta interessante, que você ultrapasse o obstáculo, uma parte interna dele é um círculo, que dá uma sensação assim, uterina, né? Você está no espaço interno, vermelho, uma cor de sangue, de cor das nossas forças. E depois tem o Mineirinho, que nós fizemos a proposta aí na Copa do Mundo. O Mineirão era a proposta do conceito, o conceito foi totalmente mantido, foi suprimido bastante coisa, mas o conceito mais importante foi manter a esplanada, que é o espaço voltado para a cidade. A cidade, por exemplo, precisa da esplanada, porque, como uma cidade montanhosa, nós temos pouco espaço de convergência e de encontro. Então, nesse caso aqui, ao fazermos a esplanada, a gente instituiu um novo lugar onde a cidade se encontra, onde a cidade se processa, ferramentas de encontro, que eu acho que é o que eu mais gosto. Aquela ideia da minha ideia de que gente, para mim, arquiteta é muito mais coletivo, muito mais plural do que singular. E é isso, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês me mandem algumas observações. Estou disponível também no escritório, lá em Belo Horizonte, na Avenida Alves Cabral. É uma casa de 112 anos que tem
tem fantasma. A minha casa tem fantasma porque meu bisavô comprou aquela casa quando era juiz de direito, no início de Belo Horizonte. Então eu digo que as casas velhas têm fantasma minha, tem também, mas tudo meu parente. Todos os fantasmas são meus parentes, então eles vivem muita tranquilidade com a gente lá e tal. Se vocês quiserem ir lá conhecer a minha casa com os meus fantasmas e os meus passarinhos, tá às suas ordens, viu? Um abraço para vocês. Excelente, Gustavo. Muito obrigada pela palestra. Tem muita gente mandando parabéns, muitas perguntas. Então, aqui a gente vai ter bastante material para discutir. Eu vou pedir um instante para vocês, vou pedir para vocês responderem a enquete e mais 2 minutinhos a gente começa as perguntas. Obrigada. 158. Chique. Bom, gente, então agora a gente vai começar as perguntas da enquete. Gustavo, o Júnior, ele fez a primeira pergunta. Como engenheiro, gostaria que você comentasse sobre a possível integração harmônica entre a arquitetura e a estrutura das edificações que você criou. Quando você faz arquitetura, a engenharia já nasce junto, entendeu? É um trabalho que, evidentemente, se você tem alguma dúvida do comportamento estrutural daquela peça, daquele espaço, você tem que procurar seu calculista, interagir com ele. Mas não é uma coisa separada da outra. Faça o projeto, depois manda para o calculista calcular. Eu acho que isso aí não dá certo, porque ele não vai saber interpretar, às vezes, o que você está querendo, ou ele não vai poder te informar de determinadas coisas que vão surgir no processo de elaboração do projeto. Então, o melhor conselho é o seguinte: você tem que ser amigo do calculista, muito amigo, tomar cerveja com ele, entendeu? Eu acho que o calculista é o grande conselheiro e grande amigo e muito inventivo. Quando você vai conseguir calculistas que te provocam mais do que você a eles. Aqui a pergunta da Alice. Ela pede dicas de como fazer um projeto que comunique o antigo com o contemporâneo. Eu acho que se você sabe conversar com uma pessoa de mais idade, entendeu? Se você tem essa atitude, você vai ter com o prédio também. Primeiro, você tem que conhecer um pouco dos valores que regeram a concepção do prédio histórico. Valores de ritmo, de textura, de proporção. Muito isso também, proporção. Os prédios históricos, eles tinham regras proporcionais entre uma janela, uma altura de
de cornija, de cimalha. Então, eles têm várias regras proporcionais. Se você usa, por exemplo, uma proporção áurea, que é uma proporção usada, por exemplo, no Renascimento e no Barroco, se você usa dessa proporção para compor seu prédio, você está fazendo um prédio contemporâneo, mas que tem uma paleta dimensional que é a mesma que foi usada naquela época do passado. Então, você tem aí quase uma garantia de que exista uma afinação igual. Imagina que se isso fosse uma afinação de um instrumento. Você estaria afinando esse instrumento dentro de uma paleta proporcional. Então, existem várias proporções que você pode usar. As proporções estão absolutamente expressas nesses desenhos. Tá ótimo. A Camila, ela pergunta, qual é a sua maior inspiração? Gente, eu acho que você faz na direção da pessoa. Como é que gente é uma coisa interessante? Tem gente de todo tipo, né? Eu acho que às vezes eu não gosto de fazer rotina, aquela coisa igual, aquela pessoa que tem o discurso prévio, que eu já sei o que ele vai falar, que eu já sei quais são os seus valores. O que é interessante é você fazer assim, desde um pequeno formato, às vezes uma pessoa, um núcleo, uma família, ou um grupo de pessoas, uma empresa, uma cidade. Eu acho que saber conhecer, se transferir para aquela posição deles, ser uma ferramenta deles, eu acho isso muito importante. Às vezes eles não estão, eles sabem o que querem e eles dizem isso nas palavras e você tem que ser capaz de interpretar essas palavras. Não é necessariamente aquilo exatamente que eles disseram, mas é aquilo que você conseguiu interpretar no discurso deles. De uma forma seguinte, uma palavra quer dizer aquilo, o sentido direto, imediato, mas tem um outro sentido por trás. Eu acho que você tem que captar isso. Então, gente que inspira, né? Que já, na verdade, você está construindo a direção do outro. Ótimo. A Sandra, ela pergunta, como o senhor define o novo conceito de arquitetura, arquitetura bioclimática? Em lugar senhor, vamos tirar esse. Nossa, só porque tem barba branca, senhor é uma coisa muito alta, né? Bom, a arquitetura bioclimática é uma arquitetura que se relaciona, que leva o clima em consideração. Antigamente se dizia que a arquitetura sustentável era a arquitetura bioclimática. Quando eu fiz um simpósio de arquitetura bioclimática na Escola de Arquitetura, era assim, não havia esse nome sustentável, não. Esse nome sustentável, para mim, também é meio insustentável, porque eu fico pensando que sustentável é igual honestidade, é o mínimo. Se você perguntar para a pessoa, como é que está seu casamento? Está sustentável, quer dizer, está uma merda. Como é que está o seu salário? Sustentável, aí é pouco, entendeu? Então, sustentável é pouco. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma arquitetura bioeficiente, uma arquitetura que se integrasse à paisagem, colocar a janela para o sol certo, aproveitar o vento, né? Colocar o tamanho de janela que pode iluminar lá dentro, o pé direito que guarda frio, fazer varanda. Nós perdemos as nossas varandas na arquitetura. A arquitetura nossa é uma arquitetura que tinha varandas como um mecanismo bioclimático. Por quê? Porque a varanda é um espaço de transição entre o exterior e o interior, que faz sombra, que o vento passa e é democrático. Então, por que nós estamos excluindo as nossas varandas? Recuperar as varandas. E a bioclimática é muito isso, é muito intuitivo. Não é necessário tanto livro e tanta receitinha para pensar numa coisa bioclimática. Eu acho que ela começa com essas coisas muito substantivas. Orientação, insolação, ventilação, pé direito. Entendeu? Não é tanto equipamento que você coloca lá dentro. Passou por aqui, acabaram de fazer uma pergunta sobre telhado verde. O que você acha sobre o telhado verde? O telhado verde nós fizemos lá em Congonhas, nós fizemos um telhado verde com as suculentas. Eu acho interessante o telhado verde, mas ele é caro, porque ele demanda uma impermeabilização, uma carga, uma sobrecarga e tal.
Então, tem que fazer tem que ter uma tecnologia boa para fazer isso, para que os raminhos de raiz não entrem dentro dos ralos e vão entupir aquilo. Então, eu acho que a gente tem que pensar com certo cuidado. Eu vejo isso está sendo difundido de uma forma quase que com a descoberta da pólvora. E eu não sei, eu acho que necessariamente o telhado verde não está aumentando a capacidade de filtração do terreno. Eu acho que talvez na árvore, que tenha raízes mais profundas, e um conjunto de árvores seja muito mais enriquecedor do lençol freático e das matas ciliares do que formar casas cujo telhado é verde. Eu acho que é um gesto assim, um pouco midiático, talvez. Não é que seja totalmente, mas em muitos casos ele pode ser substituído com vantagens por uma outra coisa mais simples e mais barata. Olha, Gustavo, acho que se depender da quantidade de perguntas que está chegando, você não vai embora hoje. Você não está entendendo, tem muita pergunta. Vamos lá. Eu respondo, gente. Eu tenho medo aí, não respondendo mesmo. Tá ótimo. Meu medo de férias. A Mariana, ela pergunta, né? Você acha que a partir da arquitetura, sendo ela adaptada ao meio ambiente, conseguimos criar confortáveis e convidativas paisagens visuais, tornando os espaços de passeio pela cidade mais agradáveis? Eu acho perfeitamente. Por exemplo, olha que coisa interessante. Nos livros de arquitetura que a gente estudava, você sabe como é que era o nome do rio? Como é que era chamado o rio que passava na nossa cidade? Era chamado de Avenida Sanitária. Pensa um pouquinho. Avenida Sanitária, quando você fala avenida, você dizimou as matas ciliares. Quando você fala sanitária, você confessa o que você vai jogar dentro do rio. Quer dizer, o que são os rios hoje? São os nossos parques lineares. Então, substitui-se uma ideia de avenida sanitária por parque linear. O parque linear é exatamente aquilo que permite que o rio transborde sem inundar as margens. É aquela área de parque, de verde, que vai embelezar a cidade, que vai ser lugar para você passear, para você poder... E quando chover, e se tiver que inundar, não vai gerar nenhum problema. E vai aumentar a capacidade de absorção do lençol freático. Eu acho muito interessante quando se observa a cidade de hoje, são construções do homem feitas para jogar água fora. Né? Então, o que acontece? O sujeito faz a casa, põe as calhas caem na rua, boca de lobo, imediatamente canalização, imediatamente, corre rapidinho, corre para o fundo do vale, inundação. E você depois fica louco atrás da água, porque você jogou água fora. Aí você vai ter que correr atrás de uma água que você jogou fora para compensar a sua demanda no período de estiagem. O que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar a capacidade de absorção nas cabeceiras, nos topos de montanha, para que essa água não corra tão rapidamente para o fundo do vale e que ela forme bolsões de diminuir a velocidade de chegada da água no equipamento. Tá. Então, é isso que eu acho. As cidades gentis, as cidades gostosas de morar, são cidades que são ecologicamente integradas, elas são... A prevalência da construção não é tão grande como é nas cidades massificadas. Nas cidades que têm permeabilidade, que às vezes são adensadas, às vezes são distendidas, se abrem parques. Tá bom? E ela ainda pergunta se você acha que é possível conscientizar as pessoas de que o trabalho do arquiteto não é apenas criar, mas sim tornar os espaços e os ambientes de convívio, né? Que possam ajudar a mudar o pensamento das pessoas. O que eu acho que acontece muito é que a maioria das pessoas, dos moradores da cidade, acha que cidade é essa porcaria que está aí. Eles não têm outra cidade na cabeça deles para trocar de imagem, não. Entendeu? O repertório deles de cidades e de coisas é muito, muito pobre. Então, no momento que você mostra, você cria uns protótipos, você mostra determinados espaços onde a cidade é bonita, a cidade é feliz, e vai prototipando isso
colocando por exemplo, o Parque Ecológico Pampulha que nós mostramos hoje foi feito todos as associações de bairro, no orçamento participativo, no ano seguinte, pediram um parque ecológico para o seu bairro. Quer dizer, de alguma forma, um parque ecológico ensina o outro. Nós temos que ensinar ao cidadão a exigir da sua cidade que ela tenha esse tipo de atitude. Não é uma coisa preconceituosa, mas é uma coisa... Porque muitas vezes as coisas são mobilizações populares, às vezes equivocadas. O que eu acho importante é haver um equilíbrio nisso, é que as cidades sejam realmente equilibradas para que tudo seja próximo, você possa viver com praticidade, mas você possa ter sempre a presença do verde e do espaço de descontração, descompressão próximo da sua casa. Ah, ótimo. Aqui a pergunta da Daniele. Bom, primeiro ela parabeniza o seu trabalho, que acompanha como referência desde 2006, quando ela começou a faculdade na Escola de Arquitetura de Juiz de Fora, Daniele. E ela fala, né, que a sua arquitetura é conhecida por dialogar naturalmente com a paisagem, respeitando não só os aspectos técnicos, como também a ambiência e a afetividade com o local. Ela queria saber como se dá o seu processo de projeto e o que costuma motivar os seus primeiros traços. E se já aconteceu de você abandonar o começo, o desenho inicial e partir para outra proposta? O processo que eu uso, cada um tem um. Eu acho que não deve ser tomado como... Eu não acho que deveria ser assim, uma coisa... Cada um tem um, e o meu é o seguinte, eu viro o prédio, às vezes me transformo no próprio prédio, já que que o edifício faz gestos, né? Eu também faço gestos. Que gesto o prédio faria em relação à montanha? Ele abriria suas janelas para a montanha, porque a montanha é linda, né? Ele valorizaria uma árvore que está do lado. Então, naturalmente, ele tem uma atitude em relação àquela árvore. Às vezes tem uma região de muito ruído, então ele vai dar as costas para essa região para evitar que aquele ruído entre nos espaços. Então, todo esse gesto, esse jeito de corpo que o prédio tem, eu acho que ele é inspirador da arquitetura. Eu acho que se você se permitir ouvir e ir fazendo os gestos, eu percebo que muitas das coisas as coisas vão ficando mais claras, entendeu? E a convicção de que você está agindo corretamente, está fazendo o gesto certo, eu acho que ela vem com isso. Eu não sei. E vivo em Juiz de Fora, hein? Adoro Juiz de Fora. Cidade bonita, porque tem pedras no meio da cidade, então ele tem cortado. Andando para a cidade, vai. Eu cortei seu áudio, porque você tinha parado de falar, agora você pode falar. Não, porque eu gosto de Juiz de Fora, só falei isso. Certo. A Paula, ela questiona o seguinte, falando sobre as cidades caminháveis, você acha que é possível hoje se resolver os problemas de calçamento e acessibilidade das cidades? Olha, eu acho assim que é sempre difícil. Em cidades montanhosas, as cidades caminháveis são um problema, porque o que teria que ser feito? Descobrir as áreas que têm a mesma declividade e criar um anel caminhável dentro dessa área de mesma declividade. E depois fazer conexões, de maneira que esses planos de declividade adequada se conectam uns com os outros. Aí você forma uma malha de cidades caminháveis. Como fazer o piso? Às vezes o piso pode ser a própria calçada. Às vezes pode ser uma passarela sobre a via. Às vezes pode ser intraquadras. Por exemplo, eu convenço o sujeito que tem um centro comercial a furar a última loja dele e ligar com a outra rua. Aí pode ter uma escada, pode ter uma rampa. Mas o que eu acho importante é que ele vai ter a garantia de ter uma esquina no meio da quadra. Essa esquina do meio da quadra aumenta a produtividade dos fundos de loja dos centros comerciais. Eles vão ganhar um fluxo de pedestres imenso que não tinha. Então, não é difícil você convencer uma pessoa a criar um sistema de animação. Você vê o seguinte,
esse carnaval de rua agora mostrou como é que o Brasil se encontrou nas ruas. As cidades brasileiras todas tiveram carnaval de rua, era uma coisa que tinha acabado. Por que a gente não pode voltar a ter a animação cotidiana das ruas? Fazer com que as ruas voltem a ser os espaços de convívio, não lugar de passar carro. Quando você anda no carro, você anda numa velocidade em que você não vê o detalhe arquitetônico, você não sente o cheiro das damas da noite, das flores, dos jardins, você não conhece ninguém. A cidade onde você só conhece o seu grupinho. Então você não vai ser surpreendido nunca pelos personagens da cidade, aquelas pessoas deliciosas que formam o espírito da cidade. Então, eu acho que essa conversa tem que estar voltada a isso, a dimensão da cidade exercida pelo cidadão, a dimensão da cidadania da gentileza, da proximidade com o outro, desse outro que não é o outro previsto, não é o outro que já estava no seu objetivo imediato, não. É o outro que o acaso trouxe, é o outro que te surpreendeu. Tem uma outra pergunta aqui, Gustavo, do Márcio. Ele fala o seguinte, uma característica que ele acha que é imprescindível à boa arquitetura e que ele identifica nas suas obras é pensar no usuário. Ou seja, tem em mente que a arquitetura é arte, mas não deve ser tratada como uma pintura que ficará exposta e estática em uma parede. Nesse raciocínio, ele queria saber a sua opinião acerca do conflito preservação do patrimônio versus a vida das pessoas. Ele diz isso porque ele mora em Brasília e acha que o tombamento impede que se realizem obras que facilitariam a vida dos habitantes. Então, a pergunta mesmo é, até onde a preservação da memória pode impedir os avanços necessários para a melhoria das nossas vidas? Eu acho que Brasília é uma cidade atípica, porque é uma cidade de um arquiteto só, pelo menos no eixo monumental, né? Então é uma cidade que nasceu para ser símbolo foi feito. Meu pai, inclusive, foi pioneiro do Brasil. Meu pai construiu o Catetim. Você chegar lá no Catetim, você vai ver o Roberto Pena lá. Você vai lá no Catetim, você vai ver meu pai lá. Então, eu acho que é uma cidade que tem isso, tem essa questão. Ela já está tombada. Mas isso, de alguma maneira, dá a impressão de que toda Brasília está tombada, que é difícil mexer e tal. Eu acho que não, eu vejo que tem muitas coisas novas lá, nem tão boas assim, coisas ótimas, maravilhosas, mas que cresceram em Brasília. Então eu acho que nós temos que trabalhar o seguinte, tudo que é o patrimônio histórico, ele deve passar por um debate. E quando você for conversar sobre isso lá, na hora do debate, se prepare mesmo, estude sobre isso, porque normalmente você vai encontrar muita gente que não tem tanta convicção como você deverá ter na hora que se implanta a sua ideia. É um debate enriquecedor. Você tem que saber que a pessoa está ali defendendo um patrimônio e ela tem uma missão fundamental de defesa disso. Mas quando você propõe alguma coisa que seja enriquecedor daquele processo, você tem que saber enunciar muito bem aquilo para que ela compreenda a sua visão do problema. Todos esses trabalhos que nós fizemos aí com o concurso do Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, o IEFA, né, o Conselho de Patrimônio Cultural, de vários estados. Então, você tem que trabalhar com aquelas pessoas que estão ali preservando a nossa memória. Mas você tem que levar muito consistentemente onde você vai ter que mexer, exatamente para dar uma sobrevida ao patrimônio, para que ele não morra. Muitas vezes eu preciso alterar algo para que aquele prédio histórico não perca totalmente a sua função e entre como um prédio abandonado. E nós temos que passar por isso, porque isso não é agora, não é só no Brasil que ocorre isso, não. Isso já ocorre no mundo inteiro de uma forma absolutamente notória, com exemplos magníficos de recuperação do patrimônio histórico para novos usos. Então, é só a gente se preparar bem na hora de levar a proposta para ele e ele vai se sentir respeitado na hora que se fizer isso para ele lá com toda a consistência e profundidade.
Tá ótimo. Agora a gente já está indo para as últimas perguntas, infelizmente. Tem muita coisa aqui, mas realmente, infelizmente, não vai dar para a gente abordar todas, né? A pergunta do Marlon é o seguinte: em relação ao urbanismo e à apropriação dos espaços públicos, qual é a sua visão para que o uso da cidade se dê de forma mais harmônica? Eu acho que a cidade, ela já dá dicas. Se você reparar a sua cidade, qual que é a cidade dele? Você vai ver que na sua cidade já existe uma lógica. Existe o espaço, por exemplo, dos botequins, já existe o espaço mais da cultura, já existe o espaço da comemoração de futebol, alguma área que seja mais parque para criança, para os idosos, já para a saúde. Já existem coisas na cidade. A gente vai olhando que a cidade já estabeleceu ao longo do tempo uma série de lógicas que nasceram do uso, legitimadas pelo uso. Então, se você é capaz de identificar isso e valorizar esse tipo de uso que já está ocorrendo lá, a sua tendência de acertar é muito maior. E você, na realidade, não precisa especializar nada, não. Pelo contrário, cidade é onde não tem especialização, mas você pode dar uma ênfase. Você criar uma ênfase mais naquela direção do que na outra. Quer dizer, criar o composto de atividades que dão animação no espaço urbano, mas com a ênfase baseada na observação dos usos que já ocorrem. Estou aqui em São Paulo, eu vejo várias feirinhas de rua. São coisas são demonstrações de saúde da cidade. Às vezes elas geram problema, como lá na Vila Madalena, geram problema no Carnaval. Aí é um abuso, um uso abusivo. A própria comunidade tenta organizar isso, criar as regras para que isso ocorra. E esse tipo de embate vai ocorrer sempre na cidade, sempre ocorreu. Mas eu acho isso que é importante. A cidade tem que deixar de ser você esconder dentro da sua casa para ser a cidade onde você interage com o seu cidadão. É o espaço do retorno da cidadania, da retomada da grande e importantíssima dimensão da cidadania. Tem mais algumas perguntas aqui. O Luiz, ele questiona: como você aprendeu a trabalhar tão bem a topografia? Eu nasci na montanha. Eu amo montanha. E eu não sei se eu aprendi também, não, mas eu pelo menos não. Uma coisa interessante é que a montanha é muito maior do que a gente imagina quando você está em Minas. Porque não é um morrinho, é um morro, entendeu? Então, ou você assume a dimensão desse morro, ou você leva ele a sério, ou você vai perder dele. Então, acho que as montanhas são para ser respeitadas. Não tente enfrentá-las. Como diz o meu amigo espanhol, que força tem dentro daquilo para manter aquilo em pé, não é? Uma força interna impressionante. Não? Se ela não tivesse essa força interna, ela se espalhava naturalmente como no chão. Então, algo mantém aquela montanha em pé. E esse algo são energias. Eu gosto muito, sabe de quê? De geologia. É um erro arquitetônico a gente começar o projeto da topografia. Topografia é só leitura da superfície. Comece da geologia, porque você vai entrar dentro da terra e vai ver que lá tem pedra, que tem compressão, entendeu? A geologia tem porosidades e tem várias informações que quando a casa surge, o edifício surge, ele surge com essas informações que estão do âmago, no interno, no interior das coisas. Tá ótimo. O Reginaldo, ele pergunta: que tipo de estrutura você prefere trabalhar? Concreto armado, estrutura metálica? Olha, eu não prefiro nada. Eu sou clínico geral. Entendeu? Eu não quero ser especializado em coisa nenhuma. Eu acho que trabalhar com estrutura metálica, para mim, foi atavismo. Eu piso no chão de ferro. Se eu não soubesse mexer com estrutura metálica, eu seria um ridículo, porque a gente é uma terra de espoliados, né? Tirar nosso minério todo e levar embora. Quer dizer, nós temos que pelo menos agregar alguma coisa, algum valor a ele,
que é a estrutura metálica, o desenho de estrutura, o cálculo estrutural, e aí eu saúdo meus amigos calculistas de estrutura metálica, meus grandes mestres, que fizeram, me provocaram isso. Concreto. Os calculistas de concreto do Brasil são geniais. Então, como tirar, né, da possibilidade de brincar com concreto, com essas estruturas dobradas, com essas coisas de esbeltez, com lajes de nervura. Quer dizer, são lindos os trabalhos. Quando você vai fazer trabalho em madeira, nós temos os telhados mais maravilhosos de cruzamento de madeira, de tora, de peça. Quer dizer, então eu não sou muito... Eu gosto de chegar no lugar e ficar imaginando que tipo de estrutura se adaptaria para aquele desafio, para aquela situação. E deixa o coração te inspirar, porque é muito mais gostoso você se sentir inspirado pelo acaso do que você já vir com uma receita pronta. Tinha uma mulher que dizia assim, se não for de aço, eu não faço. Né? Uma coisa mais ridícula. Se for de aço, eu faço com estrutura metálica. E eu ali na Bobar dizia assim, o arquiteto brasileiro tem que aprender a fazer com o que tem à mão. Se você tiver só madeira, vai fazer lindo com madeira. Se tiver só concreto, com concreto. Se tiver só aço. Faça com o que tem ao alcance das mãos e o que a região te inspira, né? Olha, vou fazer duas para acabar. O Francisco, ele pergunta, o que você pode comentar sobre a vida e a morte das cidades urbanas? A cidade não morre, né? A cidade é a maior invenção do homem, a mais complexa invenção do homem. Tem uma cidade, Biblos, parece que tem 3.000 anos. Desculpa se eu errei aí. Mas ela nunca parou. A cidade não para. Não para de manhã, não para de tarde, não para de noite, não para nas férias, não para em hora nenhuma. Ela diminui a intensidade, mas não para. E não para nada da cidade. Não para os médicos, não para os carros, não para os bandidos, não para... Não para. Nada para. Eles mudam também de dimensão, de dinâmica, mas eles estão permanentemente na cidade. E o homem gosta de cidade. O homem, ele que fez as cidades, ele gosta de viver na cidade. A dimensão gregária do homem, ela exige a cidade. E nós temos que compreender que as cidades mudam com o tempo. As cidades eram pequenas vilas, grandes cidades, megalópolis. São coisas imensas hoje em dia. Mas também as cidades, dentro de uma grande cidade, tem várias pequenas cidades. E eu acho que a gente tem que ser sempre capaz de dividir a mega cidade em cidades menores para poder ser mais administráveis, mais administráveis na dimensão afetiva que o homem necessita. Então eu acho que eu não vejo cidades morrendo. Eu acho que as cidades estão doentes. Mas elas têm saúde em algumas regiões, elas têm saúde. Eu acho que nós temos que aprender com as doenças que elas exibem e temos que aprender muito também onde elas são saudáveis e onde existe uma reação a essa doença que já está, que você consegue detectar perfeitamente. Excelente. E aqui, por último, agora a pergunta da Laura. Ela disse que ela parabeniza, falou que achou excelente a palestra, disse que é fã dos seus trabalhos e ela pede um conselho. Que conselho você daria para os jovens arquitetos e para os estudantes de arquitetura que estão agora no nosso país? Essa aí, muito obrigado, Laura. Eu costumo dizer, quando os estudantes de arquitetura me perguntam qual conselho você dá para o jovem arquiteto que começa a trabalhar, eu tenho uma frase que fala assim, percam as esperanças. Aí eu penso, mas como é que é isso que você está falando? Eu vou explicar. Perder as esperanças, vocês vão lá no André de Comte-Sponville, um pensador francês, vai ver que perder a esperança é parar de esperar. Parar de ficar esperando que aconteça alguma coisa no seu escritório, alguém bata a porta do seu escritório, alguém te peça para fazer alguma coisa,
Não vai vir. Perder esperança é agir. Perder esperança é... Eu não tenho esperança de beber essa H2O, eu estou com ela aqui na minha mão. Não perdi esperança, ela já está aqui comigo. Não tenho esperança mais de perder, está aqui. Eu não tenho esperança de estar falando com vocês aqui nesse momento que eu estou falando. Eu estou exercendo o direito de falar. Então, essa esperança não existe. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, se você quer mostrar o que você é capaz de fazer, haja. Junta um grupo, faça uma proposta para a sua rua, para o seu bairro, junta umas pessoas aí, e você vai ver que no momento que você fez uma proposta, aquela proposta passou a existir. Ela passou a ser considerada por outras pessoas. Ela passa a influenciar de alguma maneira o pensamento do grupo para qual se dirigiu a sua proposição. Então, eu acho que nossa cidade hoje está demandando exatamente isso. Faz umas ideias. Entra em contato, faz ideia você sozinho ou com um grupo, mas propõe, sai encomenda você um projeto. Bate você na sua porta e diz assim, vim te encomendar um projeto aqui. Pá, encomenda o projeto. E outra coisa, cumpra prazo, tá? Faz direitinho, assina um contrato com você mesmo, cumpre seus prazos e faça esse projeto. Na hora que você fez o projeto, o mundo mudou. Alguma coisa mudou e você perdeu as esperanças. Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu acho. E tem muito importante, muita gente que fez isso, eu já aconselhei, as pessoas fizeram e me agradeceram, porque no dia seguinte eles foram publicados por um jornal de comunidade, um vereador gostou daquela ideia, alguma pessoa da associação de bairro botou aquilo debaixo do braço, e você teve que falar um tanto de coisa, umas palestras, acabar de conhecer. Excelente, Gustavo. Muito, muito obrigada. Olha, gente, eu quis passar as perguntas para ele, dar uma olhadinha antes, ele não quis e olha, realmente foi a melhor coisa. Acho que todo mundo concorda. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui, não dá para responder a todo mundo, mas queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação, Gustavo. Eu só vou te dar a palavra para você fazer as suas considerações finais, caso você queira, e aí a gente vai já caminhar para o encerramento do evento. Não, eu achei que foi uma experiência, é a primeira vez que eu faço essa webconferência, então peço desculpas se eu fiquei às vezes aqui com problemas no equipamento, mas eu tive esse auxílio luxuoso aqui do lado, então de maneira que a melhor coisa do mundo é estar aqui. E eu gostei muito, viu, das perguntas e o que vocês não fizeram, eu não pude responder, eu vou procurar levar para pensar um pouquinho e depois responde de alguma maneira. Tá bom? Então, um beijão para vocês. Excelente, Gustavo. Muito obrigada. Pessoal, agora eu vou só mostrar para vocês a Galeria da Arquitetura. Na verdade, para quem ainda não conhece, eu vou mostrar onde está o portfólio do Gustavo Pena, o acervo de projetos que a gente já publicou. Pretendemos e vamos publicar muito mais ainda. Então, essa aqui é a Galeria da Arquitetura, tá? Aqui vocês têm vídeos, projetos, escritórios, referências, fornecedores, diferenciais e materiais. Então, aqui vocês procuram por tipologia de projeto, aqui vocês vão ver mais projetos que estão publicados. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Aqui a gente sempre tem o destaque principal, então, normalmente, os vídeos que a gente divulga na semana, no mês, estão aqui. Mas eu vou para o portfólio do Gustavo Pena, que acho que é o que interessa aqui a todo mundo hoje. Eu estou em isso. Uhum. Então, aqui, essa página, o perfil do escritório, né? Aqui vocês têm o projeto que ele falou, o memorial, né? Um descritivo sobre o Gustavo, a foto, o link para o site dele, e aí aqui vocês têm vários projetos, então o Museu de Congonhas, que ele citou, Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais, Expo Minas, Novo Centro Administrativo de Belo Horizonte. Aqui é um vídeo da Casa Lincoln que a gente fez com ele já faz algum tempo, mas é um dos nossos vídeos prediletos, então se vocês quiserem depois deem uma olhada, uma casa linda. Aqui também um outro vídeo sobre a Universidade Federal de Itajubá,
E aí aqui a gente tem vários outros projetos. Então, a Casa Feliciano, Memorial da Imigração, Residência Lagoa dos Ingleses. Então, queria convidar vocês para darem uma olhada, né? A escola, a Casa Tiradentes, que ele citou, a Academia Mineira de Letras. Convidar vocês para dar mais uma olhada, conhecer o nosso site para quem ainda não conhece. E venham para as próximas palestras, venham acompanhar com a gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Desde já, eu queria convidar vocês para a próxima palestra, que vai ser do tema de tecnologia e construção, sobre acústica e tecnologia teatral, com José Augusto Nepomuceno. O link das inscrições está aí para vocês, vai aparecer no bate-papo. E, bom, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada mais uma vez, Gustavo. Vou deixar aqui novamente os contatos do Gustavo para vocês e até mais. É 990 que estavam aparecendo aqui, mas assim...